Hoje nós temos um episódio especial e extraordinário, onde nós vamos aqui juntos conhecermos história fantástica, uma história da Catherine e do Rodrigo da Nego Bom, e eles vão se apresentar para vocês. Bom, eu sou o Rodrigo, sou sócio proprietário da Nego Bom Padaria, né, ali na Leonardo Malcher, e já estou aí há mais de 18 anos diretamente trabalhando, né, no segmento de panificação. Tenho 34 anos e a empresa vai fazer esse ano 33 anos, então eu nasci praticamente dentro da empresa, né, mas formalmente aí trabalhando, né, eu já estou aí quase uns 18 anos. Ele trabalhava desde quando ele já provava os pães e já Ficava, era provador. Sabe aquele garotinho que ficava correndo assim na produção, jogando massa em padeiro, né? Fazendo essas bagunças aí, era o Rodrigo. E eu sou Catherine, né? O Rodrigo falou a idade, agora eu vou me comprometer também, né? Tô com 36, indo aí para os 37, então como ele também, ele entrou primeiro que eu na Nego Bom, né? Eu andei aí pelo lado da educação física, do turismo, ainda cheguei a estagiar na área, né, da educação física, ainda dei algumas aulas em academia, mas quando a Nego Bom me chamou, e aí lá se vão mais de 15 anos, que eu também já estou dedicando lá, junto com o Rodrigo, na administração da Nego Bom. Cara, muito legal. Então, agora a gente quer saber o seguinte: a empresa tem muito tempo e antes eu sei que quando eu era criança, eu frequentava lá com o nome de Lisboense. Então, Lisbonense, né? Lisbonense, que era dos portugueses, tudo. E realmente foi uma transformação que vocês fizeram no espaço. Me conta, como é que foi essa história até vocês chegarem no que está hoje na Nego Bom? Certo. Na realidade, se eu não me engano, né, 19 de outubro de 1990, né, a empresa foi fundada, RN Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Limitada. E ela tinha o nome fantasia de RN Panificador e Conveniência. Então era um nome ali que entrou meu pai, Francisco Rosário, com o sócio, né, com o Neriberto. E aí ele passou alguns anos trabalhando com esse sócio. Minha mãe trabalhava de secretária em uma outra empresa e meu pai ficava sempre, né, chamando ela para ir ajudar ele na padaria, porque padaria, né, o comércio em si, ele demanda muito tempo, né, demanda ali, é muito dinâmico, é rápido, você precisa de muita gente para estar desenvolvendo os papéis, né. E aí chegou no momento que meu pai decidiu, né, eles se conversaram e ele acabou adquirindo a parte do outro sócio. E aí minha mãe entrou no negócio com meu pai, né? E aí continuou o RN Panificador e Conveniência. E aí passado mais anos, né? Rodrigo foi crescendo, né? Rodrigo fez administração, né, na Universidade do Estado do Amazonas, na UEA. Rodrigo já foi mais direcionado, né? E eu tinha uma vontade, né, de ser ator, né? Sempre fui muito extrovertido, sempre fui muito brincalhão, mas para você ser ator e você seguir nessa carreira demanda também um esforço muito grande, né? Você se desprender de muita coisa e aventurar, né? E aí eu também, mesmo sendo assim, extrovertido e tudo mais, eu sempre fui muito conservador. Acho que eu aprendi isso muito com meu pai. E aí eu pensei, vou fazer administração, meus pais têm uma empresa, né? Então ali, vou ser sincero, né? Eu falei, vou garantir o meu, né? Vou tentar ali administrar empresas, quem sabe dá tudo certo, e aí vamos seguindo. Na verdade, tu fostes estratégico. Isso, né? Já começou a administração daí, né? E aí eu falei pro meu pai que eu tinha interesse, sim, né? Mas só que vou abrir um parênteses, né? O negócio sempre foi muito, assim, conturbado. O que é conturbado? Empresa familiar, você sabe que você tem as dificuldades do dia a dia, né? O colaborador falta, não tem colaborador, não tem mão de obra especializada. E aí acontece algumas confusões ali de colaborador, empregador, né? Patrão, empregado. Todo dia uma novidade. Todo dia uma novidade, né? Então, essas dificuldades ali, a gente via isso como criança, né? Como adolescência, né? Na adolescência também eu e minha irmã, a gente via isso. Minha mãe às vezes reclamando de muito trabalho, de estar cansada. Minha mãe chegava às 5h30 da manhã na padaria e saía 10 da noite, né? O dia todo dentro da Nego Bom, dentro da padaria, né?
Que E dirá no aí, caixa, né? Que dirá no caixa, né? Que ela ficava nessa época no caixa. Não tinha sistema. Então foi passando esses anos, né? E aí a gente entrando, meu pai, não, você tem que cuidar do negócio e tudo mais. Aí eu passei na faculdade, fui fazer administração. E aí comecei no caixa, na padaria, operador de caixa, depois atendente. Há mais ou menos posso dizer que há uns 15 anos atrás, a padaria ainda tinha forno a lenha. Então tinha dia que faltava lenha, né? Eu ia ter que buscar lenha. Ia lá pra ramal do Brasileirinho. Rapaz, era uma bronca, né? Ramal do Brasileirinho, ramal do Pau Rosa, né? Aí pagava-se taxa, a gente pagava Quer dizer que trimestral. tu é responsável por metade do desflorestamento daquela área. Não, mas eu não deixei eu terminar. É. E aí a gente Tudo pagava registrado. trimestralmente uma taxa pro IBAMA, né? Por conta dos resíduos e tal, para usar essa lenha, né? Caramba, Comprava Que lenha, legal. lenha com documento, com DOF, que chama e tudo mais. Então, assim, tem toda essa história no meio do caminho, né? E dentre essas histórias desses anos aí, a gente vai vendo a necessidade de melhorar, de inovar, né? Então, a gente teve vários cursos, uma parceria com o Sebrae também, aquele programa, né, o PAS, Programa de Alimento Seguro. A gente fez também o PROPAN, Programa de Acompanhamento à Panificação, que vinha lá de Belo Horizonte, esse programa, né? E aí a gente foi se atualizando, né? Quando os técnicos chegavam lá para fazer a consultoria, chegavam com a minha mãe, a senhora sabe mexer no computador e tudo mais? Aí minha mãe, sei, mas não sei. Ele falou, vou só dizer para a senhora, né, que se a senhora não souber mexer no computador, infelizmente a senhora vai ser obrigada depois a se demitir da sua empresa e tal, né? E aquela pressãozinha, né, dos técnicos, dos consultores, né? E isso tudo foi vocês que foram trazendo já a gestão de vocês, isso? Na verdade, já começou um pouco com a minha mãe. Ela já tinha essa visão, assim, que ela via que necessitava de algo diferente, né? Ela via e falava pro meu pai, né? Meu bem, vamos verificar, porque senão a gente vai ficando para trás. Se a gente não fosse atualizando, então, assim, já veio dela um pouco essa questão da inovação também. E aí a gente foi entrando e foi ajudando ela a trazer meu pai, que era mais conservador, para esse mundo, assim, de buscar as melhorias. Como é o nome da tua mãe? Núbia. Inclusive, é o espaço que a gente tem novo agora, que a Alessandra já, né, curtiu um pouco do espaço, e a gente convida também a doutora para ir lá, que é o Espaço Núbia. A gente fez essa homenagem que para legal. eles. E é lindo, Aline, é lindo lá o espaço. Não, quando eu conheci você, já falei, olha, fazendo aniversário agora. Olha aí. Não, é muito legal o espaço. E assim, mas me diz uma coisa, o teu pai era mais conservador, a dona Núbia, ela já tinha mais essa visão, só que tu não estavas ainda na Nego Bom. Agora conta como é que foi essa história de tu ver todo mundo trabalhando ali na padaria e tu ir fazer educação física, Cat. Me conta essa história. Pronto. Como o Rodrigo mencionou, né, a gente via aquela correria, né, às vezes eu cheguei a ver minha mãe jogando o boleto pra cima e ela brincava assim, hoje eu vou jogar aqui pra cima, o que cair na mesa eu pago, cair no chão, eu vejo como que eu vou resolver. E ela o dia todo no caixa, eu falava, gente, eu não quero essa vida pra mim, então eu realmente vou, e ela falava, ela e meu pai, estudem pra vocês irem pra algo melhor do que isso aqui, porque vocês veem que a gente quase não tem vida e tudo, realmente, socialmente, eles não tiveram, assim, essa vida, né? E aí, nisso, eu fui buscando outros caminhos, né? Como eu falei, eu fui para educação física, eu já dava aula na época, o Rodrigo já estava na Nego Bom, né? E eles iam viajar e o Rodrigo estudava à tarde e estava de manhã cuidando da Nego Bom. E aí ela falou assim, minha filha, eu tô precisando de uma pessoa para tarde e eu não sei quem que eu vou colocar. Aí eu tava com alguma... na época, na academia, né? Tava lá, não tava tão Olha o satisfeita. Cai quem quer, né? E eu caí, viu? E aí eu disse, tá, mãe, eu fico. Então, dessa semana aí, nunca mais eu saí de lá. Sabe o que eu achei interessante da família de vocês? É que a gente conhece muitas pessoas que trabalham em empresa familiar, mas que exigem, né, a presença dos filhos. Tipo, é pra vocês, isso aqui é pra vocês têm que fazer isso e tudo. E o que eu acho mais legal da família de vocês é que eles falaram, aqui não é fácil, se vier, saiba o que vai encontrar. Se vocês quiserem seguir o caminho de vocês, sigam, né? Tudo bem. E vocês foram naturalmente se inclinando para lá. E o que eu achei também interessante é que você experimentou outras funções, outras profissões, né? Ele já estava mais direcionado, ele já gostava, já estava assim, mais inclinado para ir. Você já estava em outra, né? Uma coisa totalmente diferente, né? Uma área totalmente diferente. E você que está assistindo a gente aqui, que está numa outra área, mas não está feliz. Ela falou não estava feliz na academia, não estava feliz fazendo né, dando aula, tudo.
não tenha medo de sair da onde você tá. Não é porque você se formou nisso, porque você estava focado nisso, que você precisa ficar nisso a vida inteira. Você tem uma oportunidade, uma gama de oportunidades. Você não precisa ficar só na profissão que você estudou e se formou. Se você não está mais feliz, procura outros caminhos, né? Você vai encontrar outras áreas para ser feliz, para trabalhar, para se desenvolver. E isso me chamou muita atenção. A gente vê o contrário, a família pressionando, mas a família de vocês deixou bem à vontade, Sim. né? Mas, enfim, vocês estão ali e tá dando super certo, né? A gente tá vendo isso. Eu trabalhei também numa empresa familiar. Minha sogra é dona de um salão, Amanda Beauty Center. Meu marido, filho dela, também não foi obrigado a seguir o caminho dela, né, de administrar o salão. Ele tinha até uma empresa de montar carro, essas coisas, acessórios de carro. E aí ele sentiu a necessidade, tipo assim, ó, minha mãe tá precisando de mim, eu tô fazendo administração, vou lá. Tinha feito direito, não gostou muito, foi pra administração e começou a trabalhar com ela, né? E ela veio a falecer e ele continuou administrando o salão. Quando eu saí de uma multinacional, fui pro salão trabalhar, ajudar ele. A gente ajudou a trabalhar na parte de expansão pra franquia. E depois eu vi que aquilo não estava me fazendo feliz. E fui pra psicologia, que é a minha área de formação, que eu nunca tinha sido 100% nela. E tá tudo bem, porque você tem... Tudo que você aprendeu nas suas outras áreas também te trouxeram conhecimento para estar onde você está hoje. Inclusive, na época do turismo, né? Quando eu estava vendo algumas da área de gestão, tudo eu só estava pensando na padaria. E eu chegava lá querendo aplicar tudo, né? E aí eu falava, e aí quando teve essa oportunidade, eu falei, vou aqui realmente ver. E também teve uma outra coisa que a gente volta aí para a parte da inovação, né, das melhorias, que foi esse programa, um dos programas que o Rodrigo citou, que era de apoio à panificação, em que um dia meu pai estava indo para o curso e eu falei, pai, posso ir contigo hoje? Ele falou, pode. E aí aquele curso, assim, virou uma chavinha de que a gente viu que a padaria era uma empresa, que a gente tinha ferramentas para melhorar, para minha mãe não precisar ficar o dia inteiro no caixa, que existia um sistema, e aí existia treinamento, e aí foi aí que tudo foi iluminando ali para a gente ver que realmente isso aqui é um negócio, a gente tem como administrar, a gente tem como melhorar e fazer ele fluir, né, e de outras formas. E hoje, inclusive, antigamente, o pessoal falava, o que vocês fazem? Ah, tem uma padaria. Tipo, as pessoas até, uma padaria e tudo, porque a gente só pensava, né, numa coisa assim, muito pequena, em que a gente mesmo só estava ali atendendo. Às vezes até o pessoal vai lá, poxa, eu fui lá, tu nem estava lá no caixa, né? Mas não é porque a gente não queira ficar no caixa, é porque a gente precisa estar em outras partes estratégicas, né, ali administrando. Realmente é muito serviço, é muita demanda. É interessante tu teres falado dessa questão estratégica, né, do pensamento estratégico. Muitas vezes as pessoas têm negócios familiares e as pessoas pensam muito nas funções de forma operacional. Sim. Tipo, o meu pai vai tomar conta do estoque, a minha mãe vai ficar no caixa, eu vou atender, eu vou supervisionar a qualidade do pão. Então, são funções operacionais. Mas a gente sabe que um gestor, ele precisa, numa empresa, ocupar posições estratégicas. E nós percebemos que vocês, como filhos, tiveram que assumir essas posições estratégicas para ter o componente da inovação. Então, eu vou te fazer uma pergunta, Rodrigo. Pode perguntar. Que eu não quero nem saber se vai dar BO depois, se vai ter briga ou não. Mas eu quero saber, assim, quais foram os momentos mais difíceis para ti, que tu fez uma faculdade de administração, começou a ter uma visão moderna de empresa e tu tiveste conflito com teus pais em relação a inovações que tu querias trazer para o negócio. Fala do babado, Rodrigo. Eu quero saber da fofoca. Sinceramente, né, eu até comentei com a Caterine mais cedo, que, assim, de conflito, né, de nossos pais não aceitarem ali as nossas opiniões, ou de, pai, eu quero inovar, eu quero comprar essa máquina, eu quero fazer isso, a gente não teve tanta resistência. Ah, Por nem quê? foi tão babado, tá Não, vendo? calma. A Alexandra tá louca pra uma fofoca. Ai, vendo, gente, tô eu tava vendo. aqui me coçando, esperando eu Não até tomar um teve café. tanta- Quer, Aline, um café? Quer, pronto. Eu vou Nem até finge, tomar um assim, café. Ai, Vou até tomar um aproveitar o intervalo. E aí, eu vou continuando aqui, vai servindo o café da linha aí. E aí, eu até me perdi com essa história do café. Dos babados, que a gente não, Não teve teve muito babado, conflito. porque meus pais, assim, eles São davam carta parceiros. branca, né, pra gente, assim, ó, você quer fazer? Foi, muito. Você quer fazer isso? Vamos fazer e tal, né? Claro, como você citou também no início, né, essa
essa parte de você fazer um investimento, tudo é muito novo para as pessoas Sim. que são mais conservadoras, né? Rodrigo, eu vou te interromper de novo. Vai. Gente, Ela vocês quer não têm puxar o babado. noção do cheiro Desse do café. Ah, é café. verdade. Eu queria que tivessem pra Eu poder- queria que Verdade. tivesse cheiro na câmera. Porque no dia que nós fizemos o evento lá, esse café estava exatamente com esse mesmo cheiro. É um café fresquinho, filtrado. Sabe aquele café Eu assim amo. de vó? Então, vocês têm que experimentar esse café. Eu quero fazer um protesto. Por que a Alessandra não me convidou pra esse evento? Porque eu sou Verdade. parceira dela. Olha o babado Porque que você vai tava vir daí. viajando. Tava viajando. Perdoa. Ó, vamos mudar de assunto, Volta, Rodrigo. E aí, Volta. vamos lá. E aí, meu pai, né, esse conflito realmente não existia. Existia conflitos assim, porque eu, Caterine, Núbia e Rosálio, 4 sócios, né? Até hoje Operantes. ainda, no na contrato época. social, ainda somos os 4 sócios. Então, assim, as opiniões divergem, né? Então, ali dava, às vezes, 3-1, às vezes dava 2-2, né? As opiniões, né? E aí, E o eu sempre fui um pouco, assim, bater de frente com a minha mãe, né? Minha mãe é mais incisiva, né? E eu também, às vezes, sou um pouco mais incisivo, então... com ela, né? aprendi muita coisa com ela, então assim, às vezes a gente era muito incisivo um com o outro e aí dava uns foguinhos, às vezes, entendeu? Uma faisquinha, É, faisquinha. vamos dizer, Chegou no Fátima. já cheguei a bater Chegou umas onde tu portas, queria, né? Bater na mesa, um negócio assim e tal, mas que a gente depois conversava. Uma coisa muito importante, que eu posso citar até pro telespectador, Olha! e a gente sempre fez uma divisão, né? Então, meus pais são nordestinos e a gente chama eles de manhinha e painho, né? Ai, que lindo! Então, Eu amo também. então, o que acontece? A gente sempre falou para eles e conversamos que a gente não poderia misturar ali o negócio com a família. Porque meu pai já era sócio da minha mãe, então já trabalhava ali, né? Já sabiam lidar. Então, o que acontecia? Se a gente, no domingo, todo mundo se reúne para almoçar, né? Então, imagina aquele clima chato, né? Você chegando para almoçar com a família e tendo discutido algo na empresa. Então, assim, não é uma coisa legal. Então, a gente sempre falou. Na empresa, até com os colaboradores, a gente sempre falou, ó, aqui é seu Rosálio, aqui é Dona Núbia, seu Rodrigo, Dona Caterine, né? E, às vezes, até vendedor, né, que ia lá na empresa, os próprios colaboradores sempre falavam, mas é engraçado que não é tua mãe? Não é tua mãe? Como é que tu chama ela de Núbia? Mas eu falei, não, mas é porque aqui a gente tá, né, trabalhando profissionalmente, né? Então, assim, aí nesse intermédio já era universidade, eu já fazia a faculdade e eu escutava muita coisa. Aí a administração serviu para isso, né? Para eu tentar inserir os processos, né? Legal. Inserir as coisas, né, mais atuais. Mas, assim, faculdade, eu posso dizer que quem me ensinou foi a prática mesmo, né? A gente precisa sempre lembrar que a prática, ela é soberana e que tudo que você vai fazer na vida, por exemplo, se você for para academia, né? Agora eu sou uma mulher fitness, então eu estou desenvolvendo minha musculatura. Muito bem, olha aqui, ó. Muito bem. E aí o que acontece? O que vai fazer você ficar bom naquilo, né? É a repetição, é o treino, é a constância. E no negócio, no empreendimento, não é diferente. Mas eu percebo que uma coisa muito importante é que vocês procuraram, primeiro, conhecimento. O conhecimento, ele nunca é demais em área nenhuma. Até se você vai fazer um churrasco, eu aprendi a fazer churrasco na airfry. E aí foi muito importante buscar o conhecimento, né? Sim. Fui ver várias coisas, tudo antes disso. Então, você foi fazer faculdade, vocês foram procurar ajuda do Sebrae. Era até interessante a gente entrevistar alguém do Sebrae, né, Aline? Olha aí, fica a dica para um próximo episódio, né? Porque a gente a gente percebe em vocês essa humildade de vocês buscarem ajuda e ouvir, tentar de forma muito atenta perceber o contexto, o que eu posso tirar disso e saber o que eu vou aplicar. Porque tem muita gente que faz curso. Gente, eu conheço pessoas que têm 200 mil reais de curso e não aplicam nada. Então, não adianta nada você fazer um curso, seja uma live gratuita, seja um curso que você está pagando milhões, mas se você não for aplicar aquilo, não for tirar um ensinamento daquilo, não adiantou de nada. Então, achei muito legal isso que você falou. Conhecimento nunca é demais. Eu tive uma época que eu tava assim, né, de curso em curso. Eu falei, não, calma.
Agora eu vou botar uma meta aqui. Eu faço um curso, depois que eu aplicar algo dele, é que eu passo para um próximo passo. Porque senão a gente realmente fica encharcado ali de conhecimento, mas na hora da prática você olha, nossa, mas eu sei, entre aspas, né, de tudo isso e eu não estou aplicando. Por quê? Porque realmente também o conhecimento e a aplicação dele também tem uma linha aí bem, né, tênue, né, que você sabe, mas aplicar realmente, botar na prática aquilo ali é um desafio. Que é E uma isso. habilidade que eu percebi de vocês é a comunicação. Vocês são muito comunicativos e vocês são muito. Vocês têm muita habilidade para botar as coisas na mesa. Então, por exemplo, mãe e pai, estamos aqui trabalhando, né? Então, aqui no trabalho a gente tira o crachá de filho, nós somos empresários, estamos trabalhando todo mundo em prol ao mesmo objetivo. O que a gente precisa melhorar, o que a gente concorda, o que a gente discorda. A chave para a liderança e para o sucesso de uma empresa, independente se ela é familiar ou não, é a comunicação, é saber se comunicar. Tem aquele tripézinho que a gente aprende básico na gestão de pessoas e na gestão de negócios, que é o chá, né? Ter Sim. conhecimento, habilidade e atitude. Então, eu percebo muito que vocês têm os três. E mesmo quando vocês não tinham conhecimento, vocês buscavam esse conhecimento, mas a habilidade da prática, vocês já vinham com ela de bagagem, não só de experiência de estar vendo, porque o que a gente vê fala mais alto do que o que a gente ouve, né? Sim. Mas principalmente também a atitude de vocês, ó, sei isso, vou colocar em prática. Não sei isso, preciso parar e estudar e colocar em prática. O pouquinho que a gente já está conversando aqui, que eu conheci vocês hoje, né? Já dá para perceber, assim, essa habilidade que vocês têm na comunicação e até, como a Ale falou, quando você é dono de negócio, ter humildade para pedir ajuda e buscar melhorias, né? E saber quando tá dando para implementar, quando não tá, o que eu preciso fazer, parar, recomeçar. Isso é tão difícil. Na prática, as pessoas estão ouvindo agora, parece fácil. Sim. E não é fácil, viu, gente? É árduo e tá tudo bem se você tá passando por esse momento hoje de dificuldade. Tem como você insistir, parar, recomeçar. Como eles estão falando aqui, quantas vezes vocês já tiveram que recomeçar, hein, gente? Ixi, muitas. Né? Inúmeras vezes, né? E eu posso dizer uma coisa que eu acho importante. A humildade, né, é o que faz um líder, né? Isso aí é a frase Uau. do Rodrigo, tá? A humildade, ela ajuda você... A frase que vai estampar nessa postagem. A humildade, ela ajuda você a ser um líder, né? Por quê? Eu digo em que sentido? Porque você... É muito mais fácil eu chamar a Alessandra aqui. Alessandra, você consegue carregar essa xícara comigo? E a Alessandra pega junto comigo e a gente coloca aqui. Depois a Alessandra já vai estar fazendo sozinha. Mas eu fui lá com ela e pedi com que ela me ajudasse, né? Então, assim, eu fui percebendo ao longo dos anos que quando você é mais incisivo, ó, pega aquilo pra mim, faz aquilo pra mim, não vai funcionando, entendeu? Funciona até ali no início, mas depois já começa a ficar, e aí aqueles burburinhos, né, de colaboradores no meio do salão ou por ali e tudo mais. Então, assim, você vai construindo isso, né? Então, uma das dificuldades que eu tive, aí eu posso dizer conflitos, foi com alguns colaboradores antigos da empresa. Por quê? Porque eles me viram brincando ali com eles, né? E a gente tem hoje ainda... O menino que jogava massa nos Exatamente. padeiros. Então, hoje eu tenho um padeiro Vale que tem ressaltar. 30 anos, né? De casa. Tem um padeiro lindo, que tem gente. 15 anos. Ontem eu ia passando com meu pai, que meu pai está em Manaus, né? Que está morando fora agora, mas estão em Manaus. Ele chamou meu pai, o seu Rosário. Aí meu pai encostou nele e ele disse, hoje, dia 1º, ontem, tô fazendo 16 anos aqui na Nego Bom. Muito obrigado. Que Viu? legal. Então, assim, Ai, eu me né? arrepiei, me Então, deu assim, lágrima no olho. então, assim, foi muito legal, né? Ele chamou meu pai ali, o Casé, né? O Francisco José, e ele falou, ó, tô fazendo 16 anos, muito obrigado, Legal. seu Rodrigo, seu Muito Rosário, tá? legal. E meu pai, não, tamo junto, então, não sei o que, né? Então, esses anos todos a gente é de construção, nós não somos 100%, né? Eu até agradeço o elogio que você fez aí, que a gente tem os 3 ali, né? O tripé, mas assim, é uma construção, né? Até para eu estar aqui hoje foi uma construção, né? Foi um desafio, Foi né? mesmo. Porque a gente tá fazendo alguns ajustes, né? A gente ficou sem A gente motorista, nunca acha que entendeu? tá Nunca tá perfeito. bem para falar para alguém algo, né? A gente nunca acha que vai acrescentar. Não, mas porque as dificuldades continuam existindo. A gente passou já por todas essas, mas todo dia tem um desafio novo, né? Então a gente acha que por ainda estar caminhando e sempre procurando uma melhoria, a gente acha que não tem como agregar a alguém algo, né? Mas é até bom a gente falar que a gente também vai se ouvindo
e sabendo o quanto a gente já conseguiu caminhar também. Olha outra frase. Todo dia tem um novo desafio. A humildade é Fala de essencial líder. para um líder e todo dia tem um desafio. Rapaz, a gente já podia acabar o podcast por aqui de tanto discernimento, de né? gestão e de resiliência. Olha. Porque, assim, a gente vê muitas pessoas que vamos falar agora a verdade. Vão entrar no Instagram de vocês, que a gente vai colocar até aqui. É Nego Bom Padaria. Nego Bom Padaria. Já vai estar aqui no vídeo para vocês seguirem. E vão falar, foi tudo pronto. De mão beijada, e não foi. São herdeiros. Herdeiros, né? E não foi uma construção. Eu adoro essa palavra construção, porque Uhum. tudo sempre é. Até a gente construir essa habilidade de lidar com o outro, de se comunicar, de fazer as coisas, é uma construção. Essa humildade também é uma construção. Porque a gente assumir que a gente nunca vai estar preparado 100% para nada. Sempre a gente precisa estar em constante desenvolvimento, né? A gente fala nos 7 hábitos que é afinar o instrumento para Sim. sempre, né? O 7º e mais importante hábito que tem, você quando assume essa humildade e essa autorresponsabilidade na tua construção, nessa tua no teu desenvolvimento, tudo muda de figura, né? E até o nosso erro vira aprendizagem, não Sim. vira um martírio, mas vira uma forma de que, olha, na próxima vez eu vou fazer diferente. Em vez de Sim. eu pedir para ele carregar a xícara, eu vou carregar com ele e vou mostrar para ele como eu quero, porque é mais fácil do que eu só Exatamente. falar, Sim. né? Vocês são um exemplo disso. E olha assim, esses desafios, né? Como eu falei que eu sou mais incisivo às vezes, eu sou mais impetuoso, né? E aí eu sempre converso com a Caterine já consegue fazer uma leitura ali de um acontecimento, de um desafio, de uma situação que aconteceu, né? E aí eu fico um pouco mais agitado, eu tenho, assim, ansiedade, né? Então, e aí eu fico ali um pouco ansioso, como é que eu vou resolver aquilo, entendeu? Eu fico chateado, eu vou tomar essa atitude. A Caterine, não, calma, respira um pouco aí. Relaxa tal. que tudo passa. Acha que tudo passa, né? E aí eu respiro um pouco e graças a Deus, acho que vai atrelando a experiência do dia a dia, os anos, né, de negócio e tudo mais. Aí, por exemplo, você dorme, no outro dia já vem não adianta insight. ficar com isso na cabeça, me martelando, eu vou ter que fazer desse outro jeito, né? Então, assim, é desafio, mano, né? Pra você que tem esse desafio de empresa, né? De empresa familiar, dar certo. Eu queria falar um negócio. Quando eu estudava na faculdade, né? Meu pai sempre teve carros e tudo mais, e aí eu cheguei numa S10, né? Na faculdade, né? Aí um amigo meu olhou pra mim e disse, pô, Rodrigo, picape, né, cara? Legal, né? Tem empresário, teu pai é empresário. Eu falei, tá, a gente tem uma padaria e tal. Ele, pois é, cara, qualquer dia desse eu ainda vou. Aí ele perguntou assim, na tua padaria tem sistema? Ali pra controlar o fluxo de caixa e tudo mais. Eu falei, cara, não tem não. É aquelas máquinas registradoras ainda e tal. Aí ele falou, pois é, cara, eu ainda vou ainda escrever um livro, né? Patrão rico, empresa pobre. Aí eu fiquei pensando, né? Porque ele quis dizer ali, eu num carro, né, numa S10, numa picape naquela época, né, era o carro ali, né, as picapes do momento e tudo mais, e ele quis dizer que tipo, nem na minha empresa eu não tinha nenhum sistema para controlar. Não tinha investido na empresa. Eu não tinha investido na empresa o valor daquela picape, né, no sistema, né, eu fiquei com aquilo na cabeça, cheguei e contei pra minha mãe, meu filho, E é a isso gente mesmo. lembra dessa história até hoje, É toda isso vez. mesmo. Que forte, Não sei o que. insight. Que Insight, né? história. Estudou comigo, ele até, hoje eu acho que ele até é secretário de educação aí no interior do Amazonas aí, e aí ficou isso na minha cabeça, até hoje eu lembro disso, minha mãe pegou isso muito na cabeça, ela falou, meu filho, é verdade, né, não sei o que e Patrão tal. rico, empresa pobre. E, Por quê? inclusive, Porque foi a daí que galera a gente tira começou, onda, né, Rodrigo? Tira onda e às vezes não investe dentro da empresa, e aí o negócio não vai, Nossa, né? que forte. E a gente Muito começou a forte separar bastante daí as finanças pessoais, né, e da empresa, porque era tudo misturado, né? Então, isso trouxe pra gente também, não, peraí, vamos organizar aqui o prolabore de cada um. Todo final de semana o funcionário tinha vale, todo sábado tinha vale, se não pegasse vale era aquela briga, entendeu? Ou seja, nem a empresa se organizava, nem os próprios colaboradores, né, se organizavam, né? Então a gente começou a Reeducar. Reeducar. todo esse processo aí, colocar um sistema, Muito difícil. colocar um sistema para controlar fluxo de caixa, fechar caixa, tudo. A gente conseguia mais já se desvencilhar da minha mãe de ficar no caixa, porque a gente já controlava, câmera, tudo. Aí a gente foi evoluindo dessa forma, né? Não é 100% ainda hoje, né? Que não sei se tu vai adiantar essa pergunta dos desafios, né? Assim, do momento, né? Mas um dos desafios é esse, é você escalonar o negócio, né?
você deixar tudo redondo. Se tu me perguntar hoje, e aí, Confiar, né? Rodrigo, né? Também, Delegar. delegar. Descentralizar ainda é uma coisa muito difícil. Muito difícil. Né? Você às vezes não quer ser centralizador, mas hoje em dia, né, essa questão de colaboradores, essa questão da confiança, de você descentralizar para a pessoa fazer aquilo, né, que vai te dar aquele retorno mesmo, que vai estar fazendo do jeito que você pediu, né? Então, assim, é uma coisa que você tem que estar fiscalizando, né? E aí tu tem que ter tempo para fiscalizar, né? Agora, sim, uma coisa que eu percebi, que eu trabalho muito com gestores, né? Assim, nível de gestão de empresas, trabalho muito com empresários, com pessoas que têm seus empreendimentos e que passam por esses desafios. E eu sempre trabalho que a questão da inteligência emocional, ela vem na frente de todo conhecimento técnico. Você precisa, a Aline sempre trabalhou em empresas, né? Sabe muito bem disso. Que a gente precisa, o gestor ele precisa muito se conhecer. E o que eu trouxe aqui da tua história? Uma coisa bem interessante. Você disse assim, eu sou mais ansioso. E você nem precisou falar, mas já automaticamente a gente subentendeu que a Cat tem um perfil de uma pessoa mais tranquila. Então, às vezes, você quer impulsivamente ter uma ação ou uma reação, e aí você já passa a bola para ela e você vai respirar um pouco. Então, esse autoconhecimento, ele é fundamental. E vocês, como uma equipe, vocês têm esse autoconhecimento de quem vai lidar melhor com cada situação. Porque se eu não tenho autoconhecimento, eu não tenho um outro componente da inteligência emocional, que é o autocontrole. O domínio próprio, né? Que na igreja a gente diz, não é demônio próprio, é domínio próprio. Então, a gente tem essa questão muito evidente, né? Nos processos que vocês, mesmo sendo muito jovens, desenvolveram de autoconhecimento e de autocontrole para agir nas situações. Para vocês primeiro observarem e depois vocês fazerem o processo de tomada de decisão. Que isso é imprescindível para um gestor, para uma gestão saudável numa empresa. Exato. Com certeza. Sabe, a gente está tão sintonizada, porque quando ele falou da ansiedade, é mal de psicóloga, né? A gente adora fazer essas perguntas. A psicóloga e a psiquiatra só fica só analisando. Só na na entrevista. análise. A primeira coisa que eu ia te perguntar é quais são os recursos que você utiliza, seus, para enfrentar um pouquinho essa sensação, porque a ansiedade, ela é comum para todos nós, cada um sente de uma forma, Muito. e cada um tem uma forma de lidar. Quando ela vai saindo do controle, que ela já vai ficando patológica, né, que a gente precisa levantar a mão e pedir ajuda, que aí já vai paralisando a gente, aí já é uma outra alçada, né, vamos dizer assim. Mas enquanto você, ser humano, percebendo essa ansiedade, quando ela não está por perto de você, para te falar, ei, calma, respira. O que você usa para você mesmo, já que você tem já deu para perceber que você tem essa percepção de si muito grande, ela também dela. Quais são os recursos que você usa para enfrentar quando vêm aqueles pensamentos repetitivos, catastróficos, coisas para fazer, para pagar, para implementar, para resolver, que vai dando aquela falta de ar, assim. E realmente a sensação é essa, né, dessa falta de ar. Sufocamento, A né? gente nem sabe, né? Às vezes dá aquele frio na barriga ou essa falta de ar mesmo, né? E assim, há algum tempo eu já faço terapia, né? Inclusive foi minha mãe que, né, numa época que eu tava assim, né, mais agitado. Ela disse assim, menina, vai se tratar. Foi. Parabéns pra Dona Núbia. Olha, a gente isso tá aí. apaixonada Viu como ela é pela Dona inovadora? Núbia. Dona Núbia tem cabeça assim, olha, porque tem E pai aí? que fala, tu não precisa disso não. Porque a gente tem um certo tabu, né, de tudo isso, né? Tem. Então, eu fiz aí durante 3, 4 anos terapia, né, como psicóloga, né? E aí, como eu tinha esse nível da ansiedade, às vezes vou só dar um exemplo, né? Aí eu faço terapia agora com um psiquiatra, né? E aí tomo um ansiolíticozinho, né? Mas pra quê? Pra eu ficar mais tranquilo, né? Legal. Que eu tinha o tabu com isso também, né? Que eu falava, pô, vou tomar remédio, Olha e aí eu vou ficar... Aí, minha amiga. E aí eu vou ficar ali, será que eu vou ficar grog? Será que eu perguntava isso, né? Eu vou ficar Dependente muito louca. daquilo e tal. E aí eu fazia esses questionamentos, mas hoje eu vejo que ali, né, pra essa minha ansiedade, porque não tava fazendo bem pra mim. Entendeu? Não tava fazendo bem pra mim, né? Por quê? Porque você fica ali ansioso, você não dorme direito, sem 1h da manhã, 2h da manhã, né? Sem dormir, aí depois você começa... Por quê? Porque você fica pensando... Vamos dar um exemplo. Eu tenho um empréstimo que termina em 2025. Eu já queria que chegasse 2025, entendeu? Pra terminar o empréstimo, né?
Aí o meu psiquiatra disse assim, Rodrigo, tu quer que chegue em 2025, né? Aí eu disse, é. Ele disse, mas tu tem o dinheiro para quitar esse empréstimo hoje? Eu falei, não. Ele disse, então como é que tu quer que chegue em 2025, rapaz? Né? Então assim, né? Aí você vai e começa a pensar, né? Realmente, né? Se chegar em 2025, como é que tu vai quitar o empréstimo, né? Então, são essas coisas que a gente... Não é fácil, você tem que se trabalhar e tem que respirar. Aí uma coisa, quando tu falou assim, que acontece, que dá um nível de ansiedade alto, eu saio às vezes, né? Ó, termino o que eu tô fazendo na empresa e vou dar uma volta. Saio, ou então às vezes nem volto mais no dia. Por quê? Porque ali tu pode... né, destratar algum colaborador, tu pode tratar alguma pessoa que não merece aquele tratamento naquele momento, então o melhor é você se recolher, né? Respeitando os limites saudáveis É. dele, tá de É parabéns. isso aí, Ir pra arrasou. casa, Essa terapia né? tá em dia. É. Check, terapia Pra check. casa, tomar um banho, relaxar, comer uma pizza, Eu quero fazer alguma colocar uma coisa, eu porque quero senão, pontuar uma mano, coisa muito importante aqui que você falou, né? Ó, às vezes as pessoas elas têm muito esse preconceito e eu como psiquiatra eu sofro bullying na minha profissão, porque as pessoas, imagina. porque as pessoas, Eu porque as imagino. pessoas elas não querem ir pro médico de doido, né? Então querem ir pro psiquiatra, isso realmente é um Exatamente. tabu. E a gente precisa compreender que na sociedade hoje, 60% das pessoas têm sintomas ansiosos, têm sintomas depressivos e você tem duas opções. Você tem duas opções. Opção 1. É você se tratar e você viver bem e você conseguir, mesmo tendo conhecimento e você tendo habilidade, executar as atitudes que vão ficar paralisadas caso você não entre em tratamento e você seja paralisado pela doença, que só te traz pensamento negativista, catastrófico e vai fazer com que você não siga em frente. Agora fala, opção 2. Opção 2 é você ir fazer sua terapia, você ir para o psiquiatra, você compreender que a neurociência mostra que isso é uma patologia onde a bioquímica cerebral ela está alterada e que nós vamos equilibrar através de substâncias químicas, que são as medicações, que elas são amigas e que elas não vão lhe drogar porque nós não estamos numa boca de fumo, estamos no consultório médico, que você não está fazendo nada de ilícito porque o psiquiatra não é traficante. Ele é um médico com conhecimento técnico, formado, com habilidade para regular esse padrão comportamental e emocional, mas só o tratamento também não vai resolver se você não for mudar a forma como você vê as situações. E os hábitos. E você aprender a respeitar os seus limites. Então, tudo isso é um conjunto. Vamos quebrar o tabu, vamos romper com esse estigma. As pessoas estão precisando de ajuda, sim, na nossa sociedade. E eu quero te parabenizar, Rodrigo, porque a gente veio pensando aqui todo o tempo de ter um foco na gestão e você trouxe assim, se abriu seu coração e trouxe um tema pra vai ter gente. gente que vai dizer assim, não precisava ter falado Excepcional. disso, né? É. Na entrevista ou na conversa, né? Vai ter gente que vai, mas... Não é questão de que não precisava. Eu acho que a questão é que você não tem noção do como você está inspirando muitas pessoas nesse momento a procurarem ajuda. E eu tô aqui extremamente inspirada a dizer para todo mundo, gente, que isso aqui tá uma delícia. Eu nem almocei, mas eu vou dizer, gente, do que Ela quer acabar a entrevista e comer, chega pra ela. que biscoitinho é esse? Isso é um maravilhoso? biscoito de catupiry, né? Com queijo ralado. Rapaz. Gostoso. Tá bom, Alessandra, vou já pegar o meu aqui. Modéstia à parte, né? Esse a gente amanteigado é suspeito pra também falar, mas é uma os produtos delícia, da, né? da Nego Bom Padaria são Não, a muito gente já bons, tá aqui, saborosos, assim, né? babando. Qualidade. Não, gente, isso é muito Cheiro bom. aqui, E esse queria que aqui, é só sentisse. biscoitinho É o amanteigado. amanteigado. É. Isso dissolve na boca. Verdade. Vou provar, Um Alessandra. cafezinho preto, esse aí É é o sensacional. ideal. Tá aqui meu cafezinho. É, A coxinha, que não pode faltar numa padaria, né? a coxinha não pode Exatamente. faltar. Eu adoro coxinha, inclusive. E o pão? O pão, quando acaba desligar essa câmera aqui, eu já tô passando a manteiga. Muito Tá bem, certo. a Tô manteiguinha esperando, já porque- está ali só Porque na hora que eu aguardando. cortar esse daqui, aí Olha, gente, Game eu posso, over eu aqui posso nessa garantir decoração. pra vocês que o pão é sensacional. a gente tá louco pra falar sobre bem, todas essas delícias aqui e dizer pra vocês que o que eles ensinaram aqui pra gente hoje foi uma aula. Uma aula de você precisa de ajuda pra sua empresa, busque ajuda, busque conhecimento, mas haja. Não busque só um monte de conhecimento e não faça nada. Você precisa de ajuda para você se governar, para você se controlar, para que você consiga assumir
você mesmo em primeiro lugar, para que consiga gerenciar outras pessoas e ter saúde mental para isso, busque ajuda profissional para você. Então, haja agora. Se for a sua empresa, busque ajuda para sua empresa, conhecimento para sua empresa, invista na sua empresa, invista no seu conhecimento, haja. Se for para você também, haja, cuide de você, porque você bem, a sua empresa está bem. Se você está mal, a sua empresa está mal. Você precisa entender que você não é um robô e que você não precisa dar conta de tudo. Busque ajuda. Eles ensinaram hoje isso pra gente aqui e foi excelente, porque muitas vezes a gente vê pessoas que tentam dar conta de tudo, abraçar o mundo com as mãos e não dão conta, e realmente aí elas surtam, né, Alessandra? Alessandra disse que eu tenho tanto, consultório dela eu tenho vai tanto, eu tenho tanto orgulho dela, dessa minha sócia. Agora vamos, gente. Deixem a mensagem para vocês. Ali, Rodrigo, Cat. Eu quero dizer para vocês aí, empreendedores, empresários, né, que começaram aí com a empresa familiar, que é um processo ali talvez difícil, mas que é muito gratificante, porque eu tô esses, né, 18 anos aí trabalhando diretamente nesse segmento, na panificação, e o que me orgulha é ver as pessoas, né, participando e tendo momentos ali com os produtos que nós produzimos, né? Isso é muito, muito legal, é muito gratificante, porque a pessoa come e indica e fala que é gostoso, não, e liga para Nego Bom e faz com a Nego Bom que dá certo, né? Então, assim, isso é muito gratificante, né? Não é só o trabalho, porque tem todo um trabalho envolvido por trás, mas quando a gente tem esse resultado, né, das pessoas estarem ali comentando e falando, né, e resultado financeiro também, porque a gente no momento não somos uma ONG, né? Somos uma empresa, Tem que lucrar, né? Tem que lucrar, então assim, é isso que é gratificante. Então o trabalho é árduo, mas você não pode desistir, você tem que sempre levantar a cabeça e seguir em frente. E assim, quando a gente vê que a gente pode entrar na casa das pessoas, né? Como a gente fez aqui, inclusive vou aproveitar esse momento para o jabá, né? Se você quer montar uma mesa especial para os amigos, para a família, né? Você consegue passar na Nego Bom, comprar essas delícias, você mesmo pode fazer esse serviço em casa, ou a gente também trabalha com os coffee breaks, com kit festa, com cesta de café da manhã, né? Quando você quer surpreender, quem não gosta, né, de ser surpreendido pela manhã com uma cesta. Então a gente também trabalha com esses produtos. E também no salão de loja. Não tô a fim de montar a mesa hoje, então eu vou lá na Nego Bom, vou sentar numa mesa e fazer um ótimo lanche. E a gente não pode terminar esse episódio sem eu dizer que tem uma sala especial reservada para eventos, que foi feita pelo neurodesigner Marcelo Borges. Um beijão, Marcelo, que é uma pessoa que a gente também precisa trazer aqui. Olha, a gente teve 2 ideias hoje, né? Uma pessoa do Sebrae e o Marcelo, para a gente trazer para entrevistar. E aí agora, vocês deem licença, porque a gente vai provar esse pãozinho que eu já conheço, eu sei que é maravilhoso. E ali ainda tem um rocambole, coxinha, e a gente vai merendar, né? Não, Aline? Gente, então bora, que é muito hora da merenda. obrigada. Gente, uma honra ter vocês aqui. A gente uma que honra agradece. mesmo. Prazer, Muito também. obrigada, Cat. Muito obrigada, Rodrigo. E até a próxima para vocês, que a gente agora vai... O que, Aline? Merendar. É isso aí. Tchau, gente.